Inscreva-se no canal Trama Visual para acompanhar essa e outras histórias que iluminam o invisível. O tempo dentro daquela casa parecia correr de um jeito diferente. Os dias passavam mais devagar desde que Emanuel havia nascido. A luz da manhã batia diferente nas janelas. O vento tinha cheiro de hortelã, mesmo quando não havia hortelã por perto. Maria notava isso, mas não comentava com ninguém. Achava que podia ser apenas o coração dela mais sensível, ou a maternidade que alterava o olhar. Emanuel era um bebê tranquilo, dormia muito, chorava pouco. Mas quando abria os olhos, tudo mudava. Ele não apenas olhava, ele fitava, como se atravessasse quem estivesse por perto. Ele tem olhos de gente velha. Disse certa vez a avó Teresa, segurando o neto no colo. Como assim, vó? Como se ele lembrasse de coisas que não viveu. José ria. Vai ver, ele só tá encarando a vida, né? Tipo, onde foi que eu vim parar? Mas havia algo mesmo. Algo que ninguém sabia nomear. Quando Emanuel tinha 3 meses, aconteceu a primeira coisa estranha. Maria estava cansada, como todas as mães de primeira viagem. Deitou-se na sala, o bebê ao lado no berço portátil. José havia saído para trabalhar. Dona Sônia estava no plantão. A avó dormia no quarto. Maria pegou no sono por alguns minutos, só alguns. Acordou com um som, o som de um estalo forte. Quando se levantou, percebeu que o ferro de passar roupas, que ela havia esquecido ligado, havia caído do móvel. Estava virado no chão, mas desligado. Sem queimadura, sem marca, sem cheiro. O botão de energia havia sido girado para desligado. Maria olhou para o ferro, depois para o berço. Emanuel, acordado, a observava. Sorria. Ela engoliu seco. Foi você? Sussurrou mesmo sabendo que ele não saberia responder. Mas naquele momento, ela juraria que o olhar dele confirmava sem palavras. Com 1 ano, Emanuel ainda não falava, mas parecia entender tudo. Quando alguém estava triste, ele estendia a mão. Quando alguém ria, ele ria junto. Quando a TV mostrava algo violento, ele virava o rosto. Quando as luzes piscavam ou o rádio falhava, era comum ele estar por perto. A avó dizia: Ele não fala com palavras, mas fala com o mundo. certa vez, uma vizinha bateu à porta. Estava em prantos. O filho havia sumido há 2 dias. Maria a recebeu, deu água, tentou consolar. Emanuel se arrastava no chão com seu brinquedo. De repente, ele parou. Olhou fixamente para a mulher e disse sua primeira palavra: Maranhão. Silêncio na sala. A mulher arregalou os olhos. Como é? Maranhão. Repetiu Maria em choque. Porque ele... Meu filho nasceu lá. Nunca falei pra ninguém. Ele sempre quis voltar. Você acha que... A mulher saiu dali com a cabeça zonza, mas no dia seguinte ligou. O filho havia sido encontrado em uma rodoviária no interior do Maranhão. Depois disso, Emanuel passou a falar devagar. Poucas palavras, frases curtas, mas sempre que falava, alguém chorava. Por que você está triste? Ele te ama mesmo assim. Não precisa mentir mais. Ninguém entendia como ele sabia, mas todos sabiam que ele sabia. Maria começou a anotar as frases num caderno. Página 1. Mãe, por que os adultos esquecem do céu que tem dentro? Página 2. Tem gente que grita porque o coração não escutou ainda. Página 3. O amor não precisa de porta. Ele entra pela fresta. Aos 4 anos, Emanuel começou a desenhar. Mas seus desenhos não eram normais. Enquanto as outras crianças faziam casinhas e árvores, ele desenhava círculos entrelaçados, olhos que flutuavam, mãos se tocando com luz no meio. José achava esquisito, mas tentava não mostrar. Talvez ele só seja
Criativo. dizia. Maria, no fundo, sabia que era mais do que isso, mas não queria dizer em voz alta. Tinha medo de transformar o mistério em peso. Ela só dizia: Ele é diferente. Mas não é para ser estrela. É para ser espelho. Emanuel adorava andar descalço. Tocava as plantas como se pedisse permissão. Sussurrava para os gatos. Um deles, preto e arisco, que fugia de todos, dormia aos pés da cama dele. Um dia, José o flagrou no quintal, olhando para o céu, em silêncio. Por 10 minutos. O que você tá fazendo aí, rapaz? Emanuel respondeu, escutando. O céu fala? Às vezes, só quando a gente cala de verdade. José ficou parado. Riu, mas com a garganta presa. Sentiu algo estranho no peito. Não era medo. Era uma saudade. Como se tivesse se esquecido de algo importante e pela boca do filho tivesse lembrado. As outras crianças notavam. Algumas queriam ficar perto de Emanuel. Outras se afastavam. Um menino do prédio disse uma vez: Eu não gosto dele. Ele me olha como se soubesse que eu escondi o brinquedo da minha irmã. Maria, ouvindo aquilo, apenas suspirou. Mas foi no 6º aniversário de Emanuel que o primeiro presságio verdadeiro aconteceu. Ele estava brincando com seus bloquinhos. Os adultos conversavam. A avó cantava baixinho uma cantiga antiga. A televisão, ligada sem som, mostrava imagens de uma tragédia em algum lugar do país. Emanuel parou. Foi até a TV, colocou a mão na tela e disse: Eles vão sobreviver. No dia seguinte, todos os 15 sobreviventes de um desabamento foram encontrados com vida, sob os escombros de uma escola. Cláudia, amiga de Maria, foi visitá-los uma semana depois. E ao ver o menino pela primeira vez em anos, disse: Ele não é só filho de vocês. Ele carrega algo. Maria a interrompeu. Eu sei. Mas o que é exatamente? Maria segurou a mão do filho. Emanuel olhava para um pássaro na janela como se conversasse com ele em silêncio. Eu não sei ainda. E talvez ele também não. O tempo naquela casa parecia se mover de outro jeito. Os ponteiros giravam como se tivessem preguiça de andar. As manhãs demoravam mais a passar. As noites vinham mansas e os silêncios pareciam mais largos. Maria achava que era coisa de mãe. Aquela sensação de que o mundo gira diferente depois que a gente segura um filho nos braços pela primeira vez. Mas havia algo além. Emanuel era calmo demais, chorava pouco, dormia muito. Mas não era aquele sono pesado de bebê, era um sono que parecia atento. E quando acordava, seus olhos se abriam com tanta profundidade que pareciam janelas para outro lugar. Ele não apenas olhava, ele fitava. Teresa, a bisavó, dizia com frequência: Esse menino tem olho de quem já viu demais. Maria sorria, mas por dentro sentia o mesmo. Às vezes, enquanto amamentava, Emanuel parava de mamar só para encará-la, como se quisesse lembrar algo que ela mesma havia esquecido. Quando Emanuel fez 3 meses, o primeiro acidente que não aconteceu deixou Maria inquieta. Ela havia deixado o ferro de passar ligado na área de serviço. Estava exausta. Dormiu com o bebê no colo, um cochilo rápido, de poucos minutos. Acordou com um estalo. O ferro estava no chão, desligado, sem queimadura, sem cheiro de plástico, sem fumaça. O botão girado para off. Ela gelou. Olhou para o bebê. Ele estava acordado, a encarando. Sorria. Você me salvou? Ele apenas piscou devagar. Um bebê de 3 meses. E mesmo assim, ela teve a sensação clara de que sim. Aos 9 meses, Emanuel começou a se arrastar pela casa, mas diferente de outras crianças, não mexia em tudo. Parecia escolher por onde passava.
Ele parava diante do altarzinho da avó com respeito, como se soubesse que ali morava silêncio. Tocava as plantas com as pontas dos dedos, com delicadeza de gente adulta. Um dia foi encontrado deitado no chão, com o rosto colado ao mosaico quebrado do corredor. José perguntou, Tá fazendo o que aí, filhão? e ele respondeu, sua primeira palavra, escutando. O tempo passava, e Maria começou a notar que o filho não aprendia palavras como os outros. Ele escutava tudo, entendia tudo, mas falava pouco. E quando falava, era sempre estranho. Frases curtas, mas que pegavam fundo. Mãe, por que você chora quando sorri? Ele vai voltar, ele só tá escondido. As pedras escutam mais do que a gente. José tentava rir, Coisa de criança. Deve ter visto isso em algum desenho. mas Maria anotava tudo num caderno escondido. Página 1. Tem silêncio que é maior que grito. Página 3. Amar é quando a gente deixa o outro ficar dentro, sem pedir para sair. Aos 4 anos, Emanuel ainda não se misturava muito com outras crianças. No parquinho da praça, os pequenos corriam, gritavam, jogavam areia. Ele observava, às vezes sorria. Às vezes parecia conversar com formigas. Certa vez, uma menina caiu e começou a chorar. Emanuel se aproximou, não disse nada. Sentou-se ao lado dela. Estendeu a mão. Tocou o joelho ralado. A menina parou de chorar. Dias depois, a mãe da menina abordou Maria no mercado. Seu filho, ele tem algo. Não sei o quê. Mas minha filha fala dele como se fosse mágico. Maria apenas sorriu, desconversando. Mas aquilo ficou nela. Os desenhos também começaram a assustar. Enquanto as outras crianças desenhavam casas, árvores e bichinhos, Emanuel fazia círculos que se entrelaçavam, olhos dentro de estrelas, linhas que pareciam mapas, mas mapas de dentro. Maria certa noite perguntou: O que é isso aqui, filho? é quando a alma fala. E isso aqui? É o caminho que a gente anda quando dorme? José olhava os desenhos e dizia: Isso não é coisa que menino dessa idade deveria entender. Maria concordava em silêncio, mas ao mesmo tempo sabia que ele não estava copiando nada. Ele lembrava, mas não eram só os pais que percebiam. A vizinhança começou a comentar. Esse menino é esquisito. Ele olha pra gente e parece que sabe das nossas vergonhas. Outro dia ele falou com o gato da minha tia e o gato parou de miar. Maria ouvia tudo e começava a ter medo, não do filho, mas do mundo. Aos 5 anos, Emanuel fez algo que nem ele soube explicar. Um dia, durante uma visita de Cláudia, a amiga de Maria, todos estavam na sala. O noticiário mostrava, em silêncio, uma tragédia. Uma escola desabada, crianças desaparecidas. Cláudia chorava vendo as imagens. Emanuel caminhou até a TV, tocou a tela e disse: Eles vão voltar. Naquela noite todos ficaram em silêncio. No dia seguinte, 15 crianças foram encontradas vivas, depois de horas soterradas. Cláudia ligou em choque. Maria, o que está acontecendo com o seu filho? Eu não sei. Você tem que contar isso para alguém? Para quem? Quem vai acreditar sem querer usar? Sem querer destruir? No 6º aniversário de Emanuel, a avó deu a ele um colar de madeira simples. Disse que era do bisavô. Ele olhou para o objeto com respeito, depois disse: Ele sentava aqui, apontando para a cadeira da cozinha vazia. Gostava de feijão com alho e tinha cheiro de chuva. Maria congelou. A avó caiu em lágrimas. É isso mesmo. Sussurrou ela. Mas como você sabe? Emanuel apenas disse: Eu só
Lembro. Mas ninguém sabia o que Emanuel realmente lembrava. Nem ele. Às vezes, antes de dormir, Maria o pegava olhando para o teto. Pensando no quê, filho? No antes. Antes de quê? De tudo. Ele dormia rápido, mas sempre sorria ao fechar os olhos. Como quem, no fundo, sabia que estava voltando para casa. O uniforme parecia não caber direito no corpo dele. Não por ser pequeno ou apertado. Era como se aquelas roupas, aquela mochila cheia de cadernos com o nome Emanuel da Silva Ramos, escrito a caneta azul, fossem de alguém que estava brincando de viver num mundo que ainda não era o seu. Era o primeiro dia na escola pública do bairro. Segunda série. Maria o acompanhava pelo corredor, o coração acelerado. Se alguém te empurrar, você fala com a professora, tá? Tá, E se alguém rir de você? eu sorrio também. Ela o olhou. Emanuel apenas caminhava, sereno, como se já soubesse o que esperar. A sala era um caos doce. 30 crianças entre 7 e 8 anos. Algumas mordendo lápis, outras chutando carteiras. Uma menina colava adesivos na testa. Um menino imitava sirenes de ambulância. E Emanuel sentou, no fundo, perto da janela. A professora o notou logo. Você é o novo, né? Emanuel? Ele assentiu. Gosta de brincar do quê? Ele pensou. De escutar. Ela sorriu confusa. Bom, vamos te deixar à vontade. Nos primeiros dias, ele quase não falava. Mas todos notavam algo. As crianças paravam de brigar quando ele estava por perto. A professora dizia que se sentia mais centrada quando ele a olhava. E alguns meninos evitavam cruzar seu caminho. Ele vê por dentro, disse um deles. Daniel apareceu na segunda semana. Tinha 15 anos, mas parecia mais velho. Era estagiário de reforço escolar. Viera de uma instituição religiosa do bairro vizinho, um programa para adolescentes órfãos. Usava roupas escuras, falava pouco e carregava um caderno grosso onde escrevia o tempo todo. Ao ver Emanuel pela primeira vez, franziu a testa. Esse é o moleque diferente? É, Respondeu a professora. calado, mas inteligente. Desenha umas coisas bem diferentes. Daniel não respondeu, mas a partir daquele dia passou a observar Emanuel. De longe, em silêncio. Emanuel desenhava muito. Nos cadernos da escola, nos guardanapos da cantina, até no vidro embaçado da janela nos dias de chuva. Círculos, formas espirais, olhos dentro de olhos, mãos entrelaçadas, corações partidos sendo costurados. Daniel viu um desses desenhos e arrancou o papel da carteira dele. O que é isso? Emanuel não respondeu. Você acha que é algum tipo de código? Você acha que tem poder nisso? Não acho nada, respondeu o menino. Mas você se acha especial, né? Todo mundo aqui trata você como se fosse sagrado. Eu só escuto e desenho o que escuto. Daniel ficou em silêncio, depois rasgou o papel no meio. E Emanuel apenas disse: o desenho volta, não precisa o papel. Os rumores começaram. Ele falou com a sombra da árvore. A professora parou de chorar quando ele colocou a mão no ombro dela. Um cachorro doente seguiu ele até a escola. Depois sarou. Daniel ouvia tudo com a mandíbula travada. Numa conversa com a diretora, disse: esse menino tem algo errado. Ele manipula. Ele influencia. As pessoas ao redor se tornam estranhas. Ele é só uma criança sensível, Daniel. Um menino de paz. O diabo também finge paz, respondeu seco. Na escola, um dia, Emanuel se deparou com Daniel no pátio. Sozinhos. Daniel se aproximou de caderno na mão. Eu sei o que você é. Emanuel o encarou, silencioso. Você engana eles, mas eu não.
Você finge pureza, mas carrega escuridão, e eu vou provar. Emanuel apenas disse: Você não precisa me provar. Só precisa se perdoar. Daniel gelou. O quê? Eu vejo você. O que fizeram com você não foi culpa sua. Daniel recuou um passo, os olhos arregalados. Ninguém sabia. Ninguém nunca soube. Mas Emanuel disse, como se apenas soubesse: Para. Eu não vou contar, mas você não precisa carregar sozinho. Daniel saiu correndo. Naquela noite, arrancou todas as páginas do caderno. Queimou-as no quintal da instituição onde morava. Chorou escondido no banheiro. E sonhou com uma luz que o atravessava, mas que ele tentava fugir. Maria notava o silêncio de Emanuel ao chegar da escola, mais do que o normal. O que aconteceu hoje? As pessoas estão começando a doer Por quê? porque se veem quando me olham, e às vezes não gostam do que enxergam. Maria o abraçou forte. Você não precisa carregar isso, meu amor. Mas e se for por isso que eu vim? Ela não respondeu. Apenas chorou em silêncio. Na semana seguinte, a escola fez uma apresentação. Cada criança desenharia e explicaria seu maior sonho. Emanuel subiu no palco com um papel em branco. Você não desenhou nada? Swingou perguntou a diretora. Não, porque meu sonho ainda não tem forma. Mas tem som. Ele pegou o microfone, olhou para as crianças, para os professores, para Daniel, no fundo do pátio, e disse: Meu sonho é que ninguém precise mais fingir quem não é, que todo mundo lembre como é bom ser leve. Silêncio. Depois aplausos, mas Daniel, do fundo, encarava e pensava: ele não é normal, ele vai trazer problemas, e eu vou detê-lo. Emanuel falava cada vez menos. Nos últimos meses, a escola havia se tornado um cenário de ecos. Os professores falavam, os colegas gritavam, os cadernos enchiam de tarefas. Mas dentro dele havia silêncio. Não era vazio. Era um tipo de som diferente, um chamado abafado, como se alguém o chamasse de muito longe, mas sem usar palavras. Maria via o filho pelas janelas da casa, sentado no telhado, olhando para o céu. Encostado no muro, com os olhos perdidos, sussurrando para formigas, flores, passarinhos. Ela perguntava: Tá tudo bem, filho? Tá, mas sabia que não estava. A diretora da escola chamou José e Maria para conversar. Ele não tem notas ruins, mas parece ausente. Ele nunca foi de falar muito. Disse Maria. Sim, mas agora ele parece estar em outro lugar. Foi quando José sugeriu: Vamos sair um pouco, levar ele para ver coisa diferente. Gente simples, céu limpo. Maria topou na hora. Foram visitar uma prima distante no interior de Minas Gerais. Uma casa simples, perto de uma serra. Sem Wi-Fi, com cheiro de fogão a lenha e chão batido. Na primeira noite, Emanuel deitou na varanda e dormiu olhando estrelas. Na segunda, saiu de manhã cedo e só voltou à tarde, com as roupas sujas de terra e o rosto tranquilo. Onde você foi? Perguntou Maria. A montanha me chamou. José riu sem entender. Chamou como, rapaz? A montanha falou com você? Emanuel sorriu de canto. Não com voz, com vontade. No terceiro dia, ele não voltou. Saiu ao nascer do sol, sem mochila, sem água, apenas com uma blusa leve e o colar de madeira do bisavô. Maria entrou em pânico. José subiu trilhas, gritou, chamou, pediu ajuda. Foram 3 horas de busca. Nada. Quando o sol começou a descer, o desespero bateu. José ajoelhou-se no mato, chorando. Deus, não tira ele da gente. A gente ainda não sabe cuidar.
mas ele ainda não sabe ser. E então ouviram passos. Emanuel apareceu na trilha, sujo, com os pés arranhados, mas inteiro. Nos olhos, algo havia mudado. Onde você estava, meu filho? Gritou Maria, abraçando-o com força. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos. Mais tarde, sentado na varanda, com um chá de camomila nas mãos, Emanuel finalmente falou. Eu dormi entre as pedras, no alto. E viu alguém? Perguntou a avó. Vi o que eu sou, mas não entendi, só senti. Maria se aproximou. Quer tentar explicar? Ele olhou para ela. Havia lágrimas nos olhos, mas também paz. Eu não sou daqui, mas também sou. Eu sou da luz, mas também da terra, Você é meu filho. disse ela com a voz embargada. E é isso que importa. Sim, mas o que me habita veio de muito antes. José não sabia o que dizer. E o que vai acontecer agora? Perguntou. Emanuel olhou para o céu, um céu limpo, e lá, no centro, uma estrela que não estava ali no dia anterior. Brilhava mais forte que as outras, e parecia piscar. Agora, eu espero. O tempo ainda não é agora, mas o caminho começou. Nos dias seguintes, Emanuel voltou ao silêncio. Desenhava mapas, escrevia palavras em línguas que ninguém entendia e ficava longos períodos imóvel, de olhos fechados. Daniel, na escola, notou sua ausência. Soube da viagem. E numa tarde, enquanto olhava pela janela da sala de reforço, murmurou. Ele foi, mas vai voltar diferente. Um outro estagiário ouviu. Quem, Daniel? O menino da luz. Você ainda fala disso? Daniel sorriu, mas era um sorriso ferido. A luz dele me queima, mas eu ainda vou entender como apagá-la. Emanuel voltou à cidade com os olhos de quem viu, mas sem contar o que viu. E pela primeira vez, Maria entendeu. Ele não era mais um menino. Ele havia começado a se lembrar. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Trama Visual. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos. E se você tem alguma sugestão de história que merece ser contada, deixa nos comentários. A próxima pode nascer de você.